A paz do Senhor, irmãos, do Discipulado Sem Fronteiras. Nós estamos aqui nesta noite, para trazermos aí mais uma grandiosa lição da Palavra do Senhor, que é a lição número 2 da revista 1. Nós falamos então na aula passada sobre as Escrituras Sagradas, E nós aprendemos ali dentro do tema conhecendo as Escrituras, conhecendo a Bíblia. Nós aprendemos alguns elementos importantes concernente à Palavra do Senhor e nós vamos aqui apenas fazer uma recapitulação daquilo que nós falamos de forma bem breve, para depois nós então adentrarmos na lição de hoje, que é conhecendo Deus, uma lição maravilhosa, e com certeza Deus vai falar ao meu e ao seu coração de uma forma toda especial, e que o Senhor possa lhe abençoar de uma forma toda especial. Uma questão que nós vamos deixar aqui frisado para este primeiro ponto, que é o ponto, na verdade, de contato, recapitulando a aula passada e introduzindo a aula de hoje. Nós vamos falar da seguinte forma. Veja só, irmãos, nós observamos que a Bíblia, então, ela é a Palavra de Deus. Ela é inspiração plenária. Quando nós falamos sobre inspiração plenária, nós estamos, na verdade, abordando um assunto bíblico, escriturístico, que, na verdade, não pode jamais ser esquecido e jamais ser menosprezado pelos cristãos, dos nossos dias, porque nós estamos falando de algo que é muito importante para a vida cristã e o conceito do que é nós acreditarmos e praticarmos a palavra do Senhor, que é o texto, por exemplo, lá de 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 20, sabendo que, primeiramente isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A palavra inspiração, na verdade a palavra inspiração, ela vem de dois vocábulos gregos, que quer dizer theos, Deus, e pneustos, pneustia, respirar de Deus. Então nós entendemos que todas as Escrituras, toda a palavra de Deus, ela é, na verdade, a palavra de Deus inspirada. E é por isso que também nós temos uma outra passagem que nós vamos correlacionar a este assunto, apenas como uma forma de nós trabalharmos um elemento importantíssimo da palavra de Deus, que é a inspiração da Bíblia Sagrada, que está no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha que interessante, que maravilhoso. A Marlene já estava lá na outra live, eu fiz mais rápida para fazer uma aqui, porque eu quero dar continuidade ao nosso estudo aqui no nosso grupo, do discipulado, o ID do discipulado Sem Fronteiras, Então nós vamos trabalhar aí essa questão daquilo que nós falamos na aula passada sobre a Bíblia Sagrada, e agora nós vamos falar sobre conhecendo Deus. Então, para nós compreendermos, a Bíblia é toda inspirada, de forma que é uma inspiração plenária, plena. O irmão Leonardo também está conosco, Deus abençoe poderosamente. Então nós vamos observar que isso é importantíssimo, Esses dias aí eu vi alguém que se diz teólogo, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus. E na verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. E nós falamos sobre o vocábulo Bíblia, que vem do grego biblion, aonde vai falar do conjunto de livros, que é a Bíblia Sagrada, que são compostos então por 66 livros, que são epístolas, cartas e os evangelhos, e também os livros do Antigo Testamento. Nós também falamos sobre a questão da Bíblia Sagrada ser escrita em 3 línguas, sendo 2 predominantes. No Antigo Testamento, o hebraico,
sendo que o hebraico no Antigo Testamento a priori não tinha as vogais foram colocadas, inseridas ao texto, que seria então os massoretas, que foram estudiosos judeus, que acrescentaram de 500 a 1500 as vogais no texto hebraico, a qual veio a se chamar hoje o texto hebraico massorético. Então aqueles que estudam hebraico, que sabem o hebraico, que são hebraístas, eles têm de forma, vamos dizer assim, universal, uma tradução em hebraico da Tanakh. O que é a Tanakh? É a Bíblia do Antigo Testamento, é igual à nossa Bíblia, que é compilada, colocada de forma organizacional, como nós a temos, e aí a Tanakh é a junção de 3 vocábulos gregos, que vai falar Torá, Nevim, Ketuvim. Então vai falar da Torá, que é os 5 primeiros livros, Nevim, que são os profetas, e Ketuvim, que são os escritos. Com isso, você vai observar que o próprio Cristo disse que a Bíblia é a palavra de Deus, pelo menos até então a do Antigo Testamento, até porque só veio a ter o Novo Testamento após a sua morte. Os evangelhos foram começando a ser escritos um pouco depois, e também as epístolas com as viagens de Paulo, as epístolas gerais, e o Apocalipse sendo o último livro e possivelmente o último a ser escrito lá por cerca de 95 a 96 depois de Cristo, pelo apóstolo João na ilha de Patmos. Então, irmão, dado essas pequenas informações, nós vamos para o texto que vai trabalhar a segunda lição da nossa primeira revista, que é Conhecendo Deus. Então, essa Bíblia inspirada, que nós aqui a mencionamos como introdução, fazendo ponto de contato, recapitulando e introduzindo a aula de hoje, nós vamos observar que essa Bíblia, ela nos apresenta o Deus da Bíblia, o Deus criador de todas as coisas. Então, nós temos aqui a lição que vai trabalhar Conhecendo Deus. Lembrando também aos irmãos que as nossas aulas aqui no nosso grupo, ela é um pouco mais reduzida. Então os irmãos que quiserem e puderem também estar conosco na congregação, com certeza você é nosso convidado especial a estar ali participando conosco também. Quando assim voltar às atividades normais, nós vamos continuar aqui com o nosso grupo, mas também nós vamos ter as nossas aulas no sentido assim de tempo maior, que aí é mais ou menos 1h30, ainda que a aula não chega a ser 1h30, é mais ou menos aí 1h20, 1h15, porque nós temos uma introdução, nós temos uma oração e assim por diante, para depois então nós darmos ali a continuidade daquilo que é a nossa aula normal. E aí nós temos o texto a qual nos diz, lá na Epístola de Tiago, no capítulo de número 4, versículo de número 8, parte A: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Aí nós vamos abrir o texto aqui também da Bíblia Sagrada, só para nós complementarmos essa leitura, porque o versículo é um pouco maior, como está ali, é a parte A, que seria então a parte mais focada, vamos dizer assim, daquilo que está proposto para a nossa lição. Então Tiago, capítulo 4, versículo 8, por completo, diz assim: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Versículo 7, irmãos, veja bem: Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando nós observamos o versículo 8, que é o versículo que trabalha o nosso tema de hoje, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Veja bem, irmãos, quando nós falamos sobre conhecer a Deus, nós precisamos compreender que Deus ele não é palpável. Nós não temos uma imagem de escultura na congregação, ou nas congregações, ou nas igrejas. Nós não precisamos de elementos a qual precisaríamos tocar para termos, na verdade, a concepção, o entendimento de Deus. E de que Deus fala conosco e que nós possivelmente, como temos, na verdade, comunhão com Ele.
Só que o texto é categórico. Tiago diz: achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. É interessante que na teologia arminiana trabalha a concepção de que Deus, ele se apresenta a nós primeiro, com a graça preveniente. Depois que nós cremos na palavra, no evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo, que é, na verdade, o penhor da nossa salvação, nós observamos que esse texto de Efésios 1, 13 e 14, se encaixa-se com aquilo que Armínio, na verdade, expõe do texto bíblico, porque não é ao contrário, né? Armínio tira elementos da palavra para trazer algumas terminologias para que nós possamos compreender a palavra. E eu concordo com Armínio que Deus tem que se revelar. Isso também na teologia calvinista. Então, irmãos, a Bíblia nos apresenta que pelo menos Deus se apresenta de várias formas. É interessante nós mencionarmos aqui também que Deus, ele não se preocupa em provar a sua existência nas Escrituras. O texto bíblico de Gênesis 1:1 apenas apresenta o Deus da Bíblia. Apenas está relatado o texto. Não está preocupado em, na verdade, em provar nada. Apenas está escrito: no princípio, Bereshit, criou Bara Elohim, Deus, os céus e a terra. Ponto. A Bíblia apenas apresenta. Ela não se preocupa com elucubrações teóricas, filosóficas, talvez até mesmo teológicas. Apenas apresenta o Deus da Bíblia Sagrada. E isso é maravilhoso, porque Deus não precisa ser provado de forma acadêmica. Não que sejamos aí contrários à questão acadêmica, teológica, ou assim em outras áreas, se for o caso. Não, mas nós precisamos ter fé, termos intimidade, precisamos conhecer a Deus. Aleluia! E aí nós precisamos entender que Deus, então, com a sua graça preveniente, após aceitarmos a Cristo, consequente, Deus dá continuidade. E aí nós vamos trabalhar alguns elementos, então, da revelação de Deus. E vejam só, irmãos, eu tenho aqui na minha aula, preparado também, algumas questões dos postulados da questão da teoria da evolução, para fazer um contraponto com o que as Escrituras mencionam, que é a criação. Mas eu não vou entrar nesse mérito hoje. Talvez numa outra live aqui no grupo eu faça, até porque isso eu vou deixar para trabalhar também na congregação. Mas, de repente, numa outra oportunidade eu trabalho um pouco mais esse aspecto. Eu quero ser mais sucinto para nós concluirmos essa aula de forma mais breve também. E aí nós vamos observar, por exemplo, para nós achegarmos a Deus, ainda que Armínio fala isso, Calvino fala isso, calvinismo, arminianismo, outras teologias, e a Bíblia principalmente fala, como que Deus se revela pela sua bendita e gloriosa palavra. Nós poderíamos citar algumas formas da revelação de Deus, mas nós vamos falar de forma bem básica de três formas que Deus se revela ao ser humano. Por exemplo, nós temos um texto importantíssimo que está lá em Romanos 1:20, porque Deus se revela através daquilo que foi criado. Porque para nós nos aproximarmos de Deus, nós precisamos ter, na verdade, uma revelação de Deus, uma graça preveniente, a ação do Espírito Santo, para depois termos, consequentemente, a graça consequente, que é a mesma graça, para andarmos na vontade do Senhor. Para conhecermos a Deus, Ele precisa se revelar a nós. E a primeira revelação básica, poderíamos então mencionar Romanos 1:20, que os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu poder quanto a sua divindade, pode se observar por aquilo que foi criado. Aleluia! Olha só, irmãos. A natureza nos demonstra que Deus é o Criador, ou que existe um Supremo Criador. Até porque a criação, ela não diz quem é Deus, né? Que fique bem claro. Mas ela demonstra, porque nós olhamos as constelações, o Sol, a Lua, as estrelas, o horizonte,
olhamos o mar, o fundo do mar, o nosso corpo, a complexidade do nosso corpo, tudo tem um porquê. E aí eu pergunto aos irmãos, por exemplo, é como se nós pegássemos aqui o irmão Rodrigo, que entrou na live agora, e ele pegasse juntamente com a sua esposa, a irmã Joana, não sei se ela está com ele agora, né? Pegasse uma lancha e ele fosse com ela até uma ilha aqui próxima, bem pertinho, mas uma ilha deserta. Chegasse naquela ilha, ele encontrasse ali uma taperazinha velha, uma casa rústica muito velha com o passar do tempo. E ele chegando àquele lugar, eu pergunto aos irmãos, ele acharia que essa casa, ela se fez sozinha, ou ele compreenderia que essa casa, alguém, por um pouco de tempo, por um determinado tempo, passou por aquela ilha e, ficando ali alguns dias, talvez alguns meses, fez ali, na verdade, uma casa, uma taperazinha, para se refugiar da chuva, do sol causticante, para se refugiar das bestas feras, para aproveitar a que esteve por ali, ou fez aquela casa. Então os irmãos entendam que possivelmente, com certeza, né, não possivelmente, com certeza ele diria, nós diremos, aquela casa, alguém passou ali por um determinado tempo e morou pelo menos para se refugiar de algumas situações climáticas. E aí nós vamos observar então, irmãos, dentro deste pensamento, que de igual forma, quando nós olhamos para a natureza, nós podemos observar que existe um Supremo Criador. E aí nós entendemos que isso nos demonstra como uma revelação geral de Deus. Mas ainda assim não diz quem é Deus. Para nós concluirmos esse primeiro pensamento, eu vou falar para os irmãos uma questão que eu achei muito interessante. Foi quando estava fazendo supletivo e eu aprendi com uma das aulas, se não me foge a mente, de biologia, aonde a professora menciona que aquele zangão, inseto escuro, preto, aonde tem pé, ou parreira, mas um pé, melhor dizendo, né, de maracujá, ele sempre aparece. E era verdade porque minha mãe, quando estava aqui, né, ela já partiu com o Senhor, mas antes dela partir, ela tinha então um pé de maracujá. E vez por outra eu via um zangão voando ali. Zzz, zzz. E é interessante que eu aprendi naquela aula que, na verdade, o zangão, ele tem uma importância no meio ambiente, porque dizia ela então que ele ia e começava a se esfregar na flor ali do pé de maracujá, pegava o pólen masculino, depois se esfregava na flor feminina, fecundava, e aí então nós temos o maracujá, na sua grande maioria, alguns períodos, talvez hoje já tenha outras técnicas, né? Mas por causa do zangão. Ele tem uma função no meio ambiente, e aí eu começo a ver que, por muitas vezes, o adversário, ele quer dizer para mim e para você que nós não valemos nada, que nós não somos importantes para Deus, que nós não somos importantes para ninguém. E eu quero dizer para você que nessa revelação natural que nos mostra que Deus é o Criador, porque na verdade, irmãos, demonstra que a criação, a sua complexidade, o texto de Romanos 1, 19, 20, os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu poder quanto a sua divindade, pode se observar por aquilo que foi criado. Então a natureza, o horizonte, nos mostra que existe um Supremo Criador. Só que essa revelação por si só ela não basta, porque ela é uma revelação que não nos apresenta quem é Deus, mas que existe um Criador. Aí nós precisaríamos então de uma segunda revelação. E a segunda revelação nós podemos observar então João 5,39. Jesus fala aos religiosos da época: examinai as Escrituras, vós julgais ter nelas
a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Olha só, irmãos. Jesus não está falando assim, ó. Muitas vezes eu vejo, eu mesmo já falei isso no meu início de fé. Examinai as Escrituras, porque nela encontrareis a vida eterna. Não é isso que Jesus está falando. Examinai as Escrituras. Ele está falando aos religiosos. Examinai as Escrituras, vós julgais ter nelas a vida eterna. Em outras palavras, são elas que testificam de mim. É mais ou menos dizer assim, irmãos. Por exemplo, para você fazer uma análise do texto bíblico, você precisa fazer algumas perguntas básicas. Se você fizer esta regrinha, com certeza você errará menos a compreender, a entender as Escrituras e também para expor as Escrituras. Quer dizer, pregar as Escrituras. Seria, para quem foi escrito, quem escreveu, por que ele falou, para quem ele falou. Só algumas perguntas básicas. Para quem Jesus falou? Para os religiosos da época. Por que ele falou? Ele falou porque eles não acreditavam nele. Não estavam crendo nele. Examinai as Escrituras, vós julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Veja bem, João 1,11, ele veio para o que era seu, os seus o rejeitaram, mas a todos aqueles que creem no seu nome foi-lhe dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Então veja que a Bíblia nos mostra, nos apresenta uma segunda revelação. Eles não estavam crendo. Aí Jesus fala, examinai as Escrituras, vós julgais ter nelas a vida eterna. Mas são elas que testificam de mim. Nessa segunda revelação nos diz que Jesus é Deus. Olha só, irmãos. A natureza apresenta um Criador, mas não diz quem é. Na segunda revelação nos mostra quem é Deus, Jesus. E a terceira revelação, a máxima. João 1:1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então Jesus, ele é Deus. E a Bíblia está nos apresentando que ele é Deus. No versículo 14, ele veio e habitou. No grego, esquinon, tabernaculou, fixou tenda entre nós. E vimos a sua glória. Ele é a máxima, a revelação máxima de Deus. Em Colossenses fala que nele habita toda a plenitude, nos mostrando quem é Deus. No texto de João 14, vai nos dizer, por exemplo, quando Filipe fala, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus fala, Filipe, há tanto tempo estou convosco, ainda não me viste, não vês o Pai? Não vês que o Pai está em mim e que eu estou no Pai? Observais pelo menos pelas obras que faço, porque não faço de mim mesmo. Em outras palavras, não terá uma revelação superior, irmão. A revelação é Cristo encarnado, morto na cruz do Calvário e ressurreto, e agora a palavra para nos guiar pelo seu Espírito. Então Deus se revela através da natureza, através da sua palavra, através de Cristo encarnado. E a nossa lição trabalhava então aqui, nós já vamos concluir, conhecendo Deus através de suas qualidades. E aí nós só vamos mencionar, porque nós não vamos dar a aula inteira aqui. Por exemplo, nós vamos ver aqui que tem as qualidades de Deus, depois tem os nomes de Deus, depois, Deus não quer ser conhecido apenas pelo nome. Ele vai ter então algumas qualidades, vários nomes que dentro de contextos vão nos apresentar a sua grandiosidade, soberania, plenitude e assim por diante. Então isso nós vamos deixar para ministrar na congregação. Mas aqui eu estou dando uma prévia boa para os irmãos. Tá? Depois, conhecendo Deus através dos aspectos do seu caráter, da sua soberania, da sua eternidade, onisciência, onipresença, onipotência,
Depois o aspecto também da sua imutabilidade, ele não muda, ele não tem variação. Depois nós temos também o aspecto, nós temos o aspecto sobre a retidão de Deus, Deus é reto. O aspecto justiça, a justiça do homem, a Bíblia fala em Isaías que é trapo de imundície, mas a de Deus não, Deus é justo, é reto. O amor é outro aspecto que, se nós fôssemos falar aqui, irmão, nós tomaríamos bastante tempo. Na verdade, essa lição é muito rica. Só que nós estamos fazendo alguns prolegômenos aqui com os irmãos, algumas introduções, alguns traços, algumas prévias, para que os irmãos possam então ter um aspecto da noção, vamos dizer assim, um embasamento para estudar a sua lição também na sua congregação, para poder ministrá-la também. Aí nós temos também outro aspecto que é a sua verdade. No amor, só Deus é amor. Faz parte do caráter de Deus. Deus é amor. O homem pode até saber amar, mas só Deus é amor. Depois nós temos então a verdade, conhecendo Deus, Jesus e o Espírito Santo. Também nós não vamos entrar em pormenores para nós concluirmos esta aula de hoje. Quando nós falamos sobre a Trindade, é um termo que não aparece nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, mas a apresentação do termo apresenta a verdade bíblica, teológica. E aí nós vamos observar que, por exemplo, 1 João, capítulo 5, versículo 6 e 7 por ali. Há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E os três. E aí nós vamos ter uma infinidade de textos que irão trabalhar essa perspectiva teológica. E aí, por fim, nós temos então a nossa conclusão. Quero desde já agradecer aos irmãos que estão aí conosco, Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos, em nome do Senhor Jesus.